pessoa criativa? Vem comigo que eu vou ensinar pra vocês hoje várias dicas que vão te ajudar a ser uma pessoa muito mais criativa. Oi, minhas fofurinhas, tudo bom? Eu sou a Hath e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem chegou aqui agora, eu sou a Hath, seja muito bem-vindo. O canal aqui é mais focado em costura, cosplay e moda, porém o vídeo de hoje, como é criatividade, serve para qualquer pessoa e para qualquer área da sua vida. Então esse vídeo vai te ajudar demais. Como eu tô na área da moda, trabalho com isso, confesso que pra mim é um pouquinho mais fácil, se tornou um pouquinho mais fácil pelo que eu trabalho, que é com roupa, com cosplay, mas várias outras coisas fazem também com que a gente possa ser mais criativos. Eu listei algumas coisinhas, eu quero compartilhar com vocês. E eu sempre ouvi bastante de várias pessoas falando que eu sou uma pessoa muito criativa na hora de confeccionar roupa, cosplay, fazer peruca, acessório. Eu sempre ouço muito isso. Inclusive algumas pessoas dizem que tem dificuldade para ter a criatividade, para pensar como que aquilo pode ser feito. Então vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês algumas coisas que eu acredito que vão ajudar. A primeira coisa que a gente deve se perguntar é o que faz a gente ser criativo. Várias coisas acontecem na nossa vida que nos tornam pessoas mais criativas. Para cada pessoa vai funcionar às vezes um pouquinho diferente. Eu vou tentando especificar algumas áreas, mas você vai tentando ligar um pouquinho os pontos aí pro seu momento de vida e para aquilo que você tem como dia a dia, tá bom? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui de que quando eu comecei a fazer cosplay e roupa, eu não encontrava do meu tamanho. Quando eu encontrava era muito caro, então eu comecei a confeccionar minhas próprias peças, minhas próprias perucas, roupas, acessórios. E como eu não tinha muito dinheiro pra poder investir no meu sonho, naquilo que eu gosto, eu fui adaptando, né, pra tecidos mais baratos, modelagem, aprendendo sozinha. Então, pelo fato de não ter muito para investir, eu tive que me virar com o que eu tinha. Às vezes eu faço cosplay e roupas tentando assim gastar o mínimo possível, aproveitando coisas que eu tenho em casa. Já fiz roupa com cortina, é uma coisa assim totalmente inovadora, mas a cortina tava sobrando aqui, eu peguei ela e fiz uma roupa e deu super certo. Por exemplo, a gente faz bolo com trigo, só que alguém às vezes não tinha trigo, não podia comer trigo por alguma alergia, decidiu fazer um bolo de banana com farinha de aveia, decidiu fazer um bolo sem trigo. Na medicina, eu já vi até no Grey's Anatomy, vou dar exemplo, porque eu não entendo muito dessa área médica, mas tem lá contando a história, bem brevemente, do cara que precisava de válvulas e coisas dentro do nosso corpo humano de cirurgias e tal, e aí ele imprimiu na impressora 3D, que é uma coisa que a gente não vê muito assim na área médica, mas tem como imprimir peças na impressora 3D, válvula, uns negócios assim, uns negócios de arcada dentária. Eu não sei muitos detalhes, mas eu dei uma pesquisada e eu vi que tem sim algumas coisas da área da saúde que imprime na impressora 3D, que é aquela maquininha que imprime as coisinhas assim. Então tudo surge no começo pela necessidade de algo diferente, daquilo ser feito de forma diferente, e você precisa pensar um pouquinho de uma maneira de fazer aquilo que você precisa de uma outra forma. Então a necessidade acaba nos tornando pessoas mais criativas. E eu dei exemplos aí de roupa, de coisa da área da saúde, de comida. Então isso serve para todas as áreas da nossa vida. Outra coisa que eu acho muito importante, que eu já vi em vários livros falando sobre isso, é que o ambiente que a gente está pode nos tornar pessoas mais criativas ou segurar um pouquinho assim a nossa criatividade. Eu vou dar um exemplo de mim aqui, né, que eu tô no meu ateliê, e meu ateliê é todo colorido, cheio de vida, cheio de cores. Tem um motivo para ter um monte de coisinha para ser bem colorido, é porque o ambiente que eu estou, eu me sinto bem, eu me sinto feliz e desperta a criatividade. Então eu olho essas coisas coloridas, eu começo a sonhar, começo a pensar. Então é uma coisa que me faz bem. Se você tá num ambiente que você não tá se sentindo confortável, você tá se sentindo ruim, dá uma sensação de mal-estar, sei lá, você não gosta de onde você tá, acaba te prendendo um pouco, vamos dizer assim, e fica mais difícil de você conseguir se sentir bem e tranquila pra mente fluir, você conseguir pensar e vir a criatividade. Não só
no caso aqui no meu ateliê, mas às vezes eu saio do ambiente que eu tô aqui, da rotina que eu tô acostumada no meu ateliê, na minha casa, saio, vou passear, vou tomar um sorvete, vou no mercado. Você estar em outros ambientes, novos ambientes que você não tá acostumado a ver novas pessoas, falar com outras pessoas, te ajuda também a ver de uma outra forma, ter uma outra perspectiva. E quando eu digo assim, não só sair de casa, mas às vezes eu ver um vídeo, por exemplo, eu vou falar de costura porque é o que eu entendo. Então eu vejo alguém costurando e falo, nossa, aquela pessoa costurou de uma forma diferente, fez aquilo de uma forma diferente. Então você pensa que existem outras maneiras de fazer a mesma coisa. Você sair, explorar e ver outras pessoas no mesmo ramo que você, fazendo de formas diferentes, também são ambientes onde você pode encontrar, se inspirar e deixar fluir a criatividade. Então seja sair de casa, seja assistir algum conteúdo, algum vídeo, ou conversar com outra pessoa também. Se eu gosto muito de receitas, eu conversar com outra pessoa que também entende de receitas, ela vai ter um outro ponto de vista. E a criatividade nada mais é do que você ver a mesma coisa, às vezes não só de um, mas de vários pontos de vista diferentes. Roupa, a gente precisa vestir. A roupa tem que, esticar. É uma maneira da gente vestir. Mas além da gente vestir, existe o zíper, que a gente abre do lado, nas costas, pra roupa poder abrir e a gente vestir. Existe velcro, existe fecho, colchete, botão. Na moda, quando eu estudei história da moda, quando eu fiz design, mostrava que no começo até tinha umas amarrações, umas fitinhas, alfinetava algumas coisinhas no corpo, aí surgiu o botão, aí foi surgindo o zíper. Então, buscando resolver algum problema e melhorar as roupas, por exemplo, foi se buscando novas formas de fazer com que a roupa entrasse na gente, por exemplo. Então, na receita também foi se buscando um bolo, novos sabores, novas maneiras de fazer, bolo com ovo, bolo com trigo, bolo sem trigo. Então, na necessidade e também ao conversar com outra pessoa, você tem vários pontos de vista. E quando você olha de um ângulo diferente, você consegue ver e pensar diferente, porque ninguém pensa igual. Cada um tem uma forma de pensar, tem uma experiência de vida. Então, conversar com outras pessoas te ajuda a isso, a você ver de um novo ângulo, pensar de uma nova forma. E se você sempre pensa aqui, você fica aqui, no seu mundinho. Agora, se você sai, conversa, explora e tem novas experiências, você consegue ver tudo de uma forma muito mais ampla. E daí você consegue, tendo mais experiências, também ajuda a criatividade. Tempo para pensar. Se você tá sempre na correria do dia a dia, preocupada, eu tenho que ir pra casa, tenho que fazer comida, tenho que sair, tenho que trabalhar, tenho que chegar a tal hora, aí tem que ir no mercado, aí tem que buscar as crianças da escola, não sei das coisas. Você começa a pensar em muita coisa, sua cabeça fica cheia, fica assim, doendo, cansado e na correria, e você não tem tempo para pensar. Para você ser uma pessoa criativa, não só um ambiente bom, que você se sinta bem, não só sair, explorar coisas e conversar com pessoas, se você tá o tempo inteiro na correria e não tem um tempinho assim pra respira, calma, pensa, pega uma folha, papel, sei lá, alguma coisa, anota, digita. Eu gosto muito de anotar, tá? Até o papelzinho aqui com as anotações, porque a criatividade precisa de tempo. Tempo pra você relaxar, parar, pensar, esquecer de tudo o resto do mundo. Sei lá, é meia hora que você tem. Nessa meia hora eu não vou pensar em mais nada. Eu só vou focar aqui. Quando eu, por exemplo, vou criar uma peça, vou criar uma roupa, vou criar alguma coisa, algum projeto, eu falo, agora é momento pra mim. Eu vou parar, vou pensar em mim, vou anotar, vou riscar, vou desenhar, vou pesquisar. E aí você foca naquilo, naquele tempo, pra você conseguir desenvolver sua criatividade. Porque se você fica o tempo inteiro com a cabeça lutada com outras coisas, como que você vai conseguir ter a mente limpa, tá em paz, pra conseguir desenvolver sua criatividade? A mente tem que estar calma. Você tem que estar um pouquinho assim, sabe? Deixar as coisinhas de ladinho, pensar, relaxar. Então, se você tá na correria, tá o tempo inteiro pensando, sua cabeça tá em outro lugar, sua cabeça não tá aqui. Então, se você tem um projeto aqui pra você fazer e você tem um monte de coisa, a sua cabeça não tá aqui no agora. A sua cabeça tá lá na frente, pensando semana que vem, pensando que você tem que buscar no mercado, pensando o que você tem que fazer. E se sua cabeça tá lá, ela não pode estar aqui. Ela tá viajando, tá divagando. Então, você ter tempo para pensar, para relaxar, para fazer seu projeto, para fazer alguma coisa ou para aprender, que é muito importante também aprender,
Se você não tirar um tempo pra você, você não vai conseguir ser uma pessoa mais criativa. E isso também não só na criatividade, mas acaba implicando em outras coisas da vida também. Então é importante você separar um tempo pra você pensar, desenvolver, estudar. Vai te ajudar muito. Mesmo que você já seja uma pessoa criativa, tem como ser muito mais criativo. Fazer algo diferente, não só fazer as coisas de forma diferente, mas fazer algo diferente no sentido assim. Se você, vamos supor, eu costumo ir tomar um sorvete. Semana que vem não, eu vou comer agora um lanche. Comida coreana, comida indiana, comida japonesa. Tô dando exemplo de comida. Mas isso também implica em tipo, eu vou num show diferente que eu nunca fui show, vou num show pela primeira vez. Ou eu nunca fui, sei lá, fazer alguma outra coisa nova, diferente. Nunca joguei boliche, eu vou lá jogar boliche. Experiências novas também te fazem ver o mundo de outras formas e te ajudam a ter mais conhecimento, porque se você fica sempre na mesma coisa, não que tenha algum problema, tá, gente? Não tem problema nenhum. Mas ficar sempre nas mesmas coisas te prende. Eu vou dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã é escritora e ela escreve no quarto dela. Ela mesma fala pra mim que, Hath, eu tô sem ideia pra escrever. Eu até tenho um roteiro que eu fiz aqui, separei o nome dos personagens, mas eu tô meio sem ideia, eu não sei como prosseguir com a história. Aí ela sai, ela gosta de McDonald's, então ela vai no Mac, come, ela vai no shopping, ela passeia. Esses dias ela passeou pra um lugar que tem bastante, assim, natureza, e ela disse que abriu a mente, ela relaxou, ela se sentiu bem, saiu do local que ela tá sempre ali. Ela gosta demais do cantinho dela, onde ela escreve, onde tem os livros, mas sair do que é rotina e fazer algo novo, sair daquela mesmice, assim, por mais que seja bom um cantinho que a gente ir pra um outro lugar, respirar um ar puro e fazer algo diferente, faz nosso cérebro relaxar. Inclusive quando diz esses negócios de estudo e tudo mais que eu andei lendo, pesquisando, quando a gente fica muitas horas focadas, vamos supor, estudando, muitas horas trabalhando aqui, eu já cheguei a trabalhar 14 horas numa peruca para um cliente, num projeto gigantesco para um cliente. 14 horas, tipo assim, para, tomar, come, tipo, faz tudo correndo ali. Chegou uma hora que meu cérebro começou, eu juro pra vocês, não sei, meio que pifar, começou eu senti a cabeça quente, a cabeça doendo, mal-estar. E aí quando eu fui ver, eu tava 14 horas focadas, porque eu foco muito. Quando eu foco, eu pego, fico naquilo e quero ir até acabar, ou quase acabar o projeto. Então, eu comecei a me sentir mal, porque eu fiquei ali. E estudos dizem que para que a gente consiga manter por mais tempo o foco em algo, é bom que a gente, de tempos em tempos, sei lá, cada 1 hora, cada 2 horas, você tá muito tempo ali, para, dá uma volta, relaxa, toma água, se alonga, porque o cérebro não consegue ficar muito tempo aqui assim, focado na mesma coisa. E no ambiente, eu acredito que seja a mesma coisa, você tá sempre naquele ambiente, você tá sempre ali, você não tá aberta a novas experiências, a novas formas de ver a vida. Então isso ajuda com que você também seja uma pessoa mais criativa, porque o seu cérebro vê que são coisas novas e diferentes, ele começa a pensar. E às vezes também você sair daquilo que você tá muito pensando, no caso dela, tava meio que sem ideia, ela deixar aquilo um pouco de lado e fazer uma outra coisa, o cérebro dá uma descansadinha pra do nada surgir ideia. Eu às vezes sou assim, tipo, nossa, eu tô sem ideia, que chato, que coisa ruim, eu preciso tanto daquela ideia, daquela coisa que eu tinha assim, e aí eu faço uma coisa totalmente diferente, pum, parece que a luzinha liga assim, pisca, e eu, nossa, de onde que surgiu isso? Eu começo a escrever e falo, nossa, se eu fizer assim, se eu fizer desse jeito, porque você dá um tempo pro seu cérebro descansar, pra sua mente descansar, entendeu? É bom, gente, descansar, porque renova nossa energia, nossa animação, entendeu? Então é bom a gente saber que a gente também tem que descansar, que a gente tem que fazer coisas novas, tá? Sai um pouquinho às vezes do ambiente que você tá, vai pra um outro lugar, nem que seja um outro cômodo, nem que seja no quintal. É bom, ajuda muito na criatividade. Eu trabalho com criatividade e eu consigo falar pra vocês que isso me ajuda muito, sabe? E segundo estudos, ajuda mesmo a gente ter novas experiências. E é importante entender que pra cada pessoa é diferente. Eu gosto de sair de casa, eu gosto de passear. Então, pra mim, é bom passear porque me descansa, me relaxa, eu fico bem em sair. Mas tem gente que não gosta de sair de casa, tem gente que é mais caseiro gosta de ficar em casa. Então, talvez a experiência de quem fica em casa seja assistir um vídeo, seja fazer um curso, fazer uma aula, estudar. Então,
Para cada pessoa, isso vai funcionar de forma diferente. É lógico que, como eu digo, sempre vão ter novas experiências. Mas para algumas pessoas, ir num shopping vai ser um momento de descanso para você relaxar e ficar feliz e ter novas ideias na sua mente. Mas tem gente que odeia shopping, mas comer uma comida japonesa, sair, se divertir e relaxar e descansar, talvez seja um momento de criatividade. Tem gente que quer estar com os amigos, tem gente que quer estar assistindo, tem gente que quer estar estudando, vendo um vídeo aqui na nossa linda plataforma YouTube. Para cada pessoa, o momento para descansar e para ter essa criatividade, não só o momento, o local onde você vai ou com quem você tá, vai ser diferente. Então você vai ter que ir buscando na sua vida o que te faz bem, o que é melhor pra você, qual ambiente é melhor pra você, qual ambiente você se sente bem, você sente que dá aquela assim, paz, aquela sensação boa e que te ajuda a ter criatividade. Pare e pensa um pouquinho nisso que você vai descobrir o que é melhor pra você. Coisas que eu acho que talvez sejam até um pouco óbvias, mas caso não seja, eu tô falando aqui, que é pesquisar. Quando você pesquisa, você vê, como eu disse, a visão de uma outra pessoa. E a pesquisa pode ser vendo um vídeo, fazendo uma faculdade, por exemplo, estudando, fazendo um curso, indo no museu, lendo um livro, passeando. Tudo serve como fonte de pesquisa. Para um escritor, por exemplo, pesquisar nome, pesquisar como que é o ambiente, como que é o local que vai se passar o livro, é importante porque ele vai escrever um livro, ele precisa saber que país, que cidade, como vai ser, se vai ser um livro baseado em coisas reais ou se vai ser uma fantasia. É legal você ler e você pesquisar, mas essa pesquisa, pra mim, por exemplo, que eu costuro, que eu tô na área assim da moda, do cosplay, do design e da cultura fofinha japonesa, o que funciona muito pra mim quando eu vou fazer roupas é ir no Pinterest, local onde tem várias imagens que o pessoal coloca lá, e aí eu vejo várias roupinhas, e aí eu fico, nossa, se eu misturar essa roupa com essa roupa, e se eu fizesse essa roupa com essa cor, e se eu fizesse esse bordado, essa estampa, então eu vejo algumas roupinhas e me dá criatividade. Pro cosplay, eu assisto um anime e eu gosto muito do personagem, eu começo a pensar como que eu faria esse cosplay? Como que eu faria algo que é fictício, que é um anime ou um desenho animado, ou uma série ou filme, e pegar aquilo e fazer com tecido e se transformar em algo vestível, algo humano. Com as perucas, como que eu faria para costurar ela, como que eu faria para cortar a franja, cortar o comprimento, como que eu faria para modelar os cachos, se eu usaria algum acessório, se eu faria algum penteado. Eu dou alguma olhada em algum lugar e já me surge coisas, entendeu? Eu já olho para essa cortina aqui, essa daqui tá na parede bonitinha cobrindo do sol, mas eu tenho uma azul lá em cima que não tá sendo utilizada. Eu já pensei, é um azul bonita que tá lá em cima. E se eu cortar e fizer um vestido bem rodado? Eu já tenho assim, já penso, nossa, dá super certo. Entendeu? Então você vai descobrindo o que te traz inspiração. E é muito importante, gente, que vocês não deixem a criatividade morrer. Porque sim, não adianta você ser uma pessoa criativa e morrer no papel. Eu vou dar um exemplo, eu tive a ideia desse vídeo de compartilhar a criatividade com vocês, mas a partir do momento que eu escrevi aqui e deixei o roteiro aqui, as ideias aqui, e não fiz um vídeo e não compartilhei, essa ideia se apagou, sumiu, porque eu não compartilhei. Agora, eu tive a ideia, eu anotei, eu pesquisei, eu pensei, até conversei com o mozinho, trocando algumas ideias, o que eu poderia trazer aqui de conteúdo pra vocês, pra poder ajudar, e eu fiz o vídeo. Então, a minha criatividade, a minha ideia não ficou só no papel, não ficou só na minha mente, eu tô compartilhando ela com outras pessoas, tá? Então, a minha ideia, a minha criatividade está viva, está sendo compartilhada. Agora, se você tem um sonho, se você tem uma ideia, se você guarda bem no fundo do baú, fecha o baúzinho ali, apagou, sumiu, entendeu? Não vale de nada, porque tá ali, você não colocou aquilo em prática. Você só meio que se martirizou, pensou, sonhou, guardou. Não tá sendo uma coisa assim viva. Então a gente pensa, a criatividade vem do pensar, e pensando a gente sente alguma coisa quando a gente tá num projeto ou pensando em algo desse tipo, e aí isso gera uma ação da gente querer colocar em prática, manter as coisas vivas, entendeu? Então coloque a sua criatividade em prática, comece hoje já, pegando aquele projeto, aquele sonho, aquela coisa que você queria fazer, o que você queria aprender, porque você vai conseguir. É tudo questão de treino, é tudo questão de praticar, que a criatividade também é prática. Eu comecei a costurar, eu não sabia nada. Eu tive que começar a costurar, aprendi sozinho um monte de coisa.
Então eu aprendi a costurar, eu aprendi a fazer arroz. Eu não nasci sabendo costurar, eu não nasci sabendo limpar a casa, cuidar da casa e tudo mais. Então a gente aprende. A criatividade também você aprende. Se você tá achando, mas eu não sou uma pessoa criativa, eu não sei como fazer, é só você ir tentando e pensando, de acordo com a área que você tá, de acordo com a área que você precisa, você vai pensando e você vai desenvolvendo, vai aprendendo a ser uma pessoa criativa. A necessidade, por exemplo, aqui na costura, me trouxe muito aprendizado. Eu não tinha máquina overlock, eu só tinha máquina reta, então eu aprendi a dobrar, fazer costurinha francesa dentro, assim, tá? Quem entende de costura, eu sei que tá um pouco perdido, mas tem várias máquinas de costura. Eu só tinha uma no começo, me virei com uma que eu tinha. Na verdade, no começo de tudo, eu só costurava na mão. Era agulha, linha e aqui na mão. Depois foi pra máquina, depois hoje eu tenho 3, 4 máquinas de costura, hoje eu tenho ateliê. Depois eu costurava na sala, porque era o que tinha, entendeu? Era a mesinha ali e era isso. Então, a necessidade vai fazendo com que a gente aprenda com o que você tem, entendeu? Não sonha demais também assim, é porque um dia eu vou tentar, um dia eu vou me esforçar para ser uma pessoa criativa, um dia eu vou me esforçar para fazer aquele projeto. Começa já com o que você tem, com o que você gosta, dentro daquilo do possível. Não fica esperando, porque senão, como eu disse, a ideia se apaga, a ideia some, a criatividade some. Então, quanto mais você esforça a sua criatividade, quanto mais você tá ali, mais criativo você vai ser. Eu comecei costurando com agulha e linha, depois eu fui adquirindo máquina de bordar, meu ateliêzinho. Então várias coisas me tornaram uma pessoa criativa pela necessidade, por não ter muito dinheiro para gastar, para poder investir. Eu aproveitava coisas que eu tinha em casa. E é importante que a gente sempre busque melhorar. Eu lembro de uma professora minha que falava, Nancy, que tá falando de desenho: dá pra melhorar, hein? Dá pra melhorar. Eu acho que na vida a gente consegue sempre melhorar, sempre aprender mais. A criatividade é algo que a gente consegue sempre ir pensando e sempre melhorando. A gente começa a ver as coisas de formas diferentes e aí vai surgindo, entendeu? Eu sei que assim, às vezes é um pouquinho difícil de explicar, porque pra mim é uma coisa assim, meio que eu já estou um pouco acostumada por estar treinando a criatividade minha desde pequena, há muitos anos. Já se tornou uma coisa habitual. Mas no começo vai fazer um pouquinho de esforço, tá? Pra ser uma pessoa criativa, vai ter que estudar, pesquisar. Como eu disse, segue essas ideias que eu falei, que você vai sim conseguir ser uma pessoa criativa. E se você puder, esteja no meio de pessoas criativas, esteja perto de pessoas criativas. Seja assim, no convívio do dia a dia, ou até mesmo que nem aqui. Se você está assistindo um vídeo, tem muita gente, a maior parte das pessoas que me acompanha não estão no meu dia a dia porque moram longe, mas a gente tá aqui trocando ideia. Então, se você tá perto de uma pessoa criativa, você começa a ver como que ela lida com o mundo, como que ela vê os olhos, você começa a meio que ser os olhos dela, entendeu? Então, você estar perto de pessoas que têm esse mundo mais criativo vai te ajudar a ver um mundo diferente, vai te ajudar a ver as coisas de forma diferente. Não sei se é o mais importante de tudo, mas uma coisa muito importante é você sempre ter um propósito, uma meta. Porque se você só pensar assim, na palavra criativa, na palavra em ser uma pessoa criativa, às vezes pode se tornar uma coisa muito vaga. Mas se você pensar no setor da sua vida e no propósito, você vai começando a desenvolver, e eu acho que automaticamente, a criatividade. Eu, quando eu vou fazer, por exemplo, um projeto de um cosplay ou de uma roupa, eu tenho um papel com isso. Por exemplo, ir com essa roupa, com esse cosplay para um evento, ou então fazer um vídeo compartilhando conhecimento, compartilhando como que é feito, ou então você vai trabalhar com aquilo, ou então você vai utilizar isso para deixar uma pessoa mais feliz, ou para deixar você mais feliz, fazer uma coisa que você gosta. Eu acho que se você tem um propósito e um foco em algum tema, em alguma área, em alguma coisa, esse propósito te motiva a não parar no meio do caminho, a não desistir, a tentar sempre ser uma pessoa melhor, a sempre aprender coisas novas. Então eu acho que o propósito ajuda a gente a seguir num caminho e
Isso vai ajudar também a ser uma pessoa muito criativa. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Eu compartilhei várias experiências. E comenta aqui se você gostou desse vídeo e se tem algo que te motiva para ser uma pessoa criativa. E se você não for tão criativo assim, não se desanima, tá bom? Você vai ser uma pessoa criativa, tenho certeza. Beijinhos cheios de fofurinhas. E não vai embora não. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela pra vocês assistirem. Assiste, que eu sei que você vai gostar.